Tem saído do Brasil, doutor? Pergunta boa, né? Fazer uma piadinha aqui, né? Porque é como uma vez a gente estava lá em... Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora... Valor Entrevista. Um dos advogados mais requisitados da cidade de Gaspar retorna ao Valor Entrevista. Aqui ao meu lado, doutor Renato Nicoletti. Seja bem-vindo mais uma vez ao Valor Entrevista. No momento especial, chegamos a 16 mil pessoas nas nossas redes sociais, um trabalho que vem crescendo, graças a Deus, estúdio novo. Estou com uma vinheta nova, vocês perceberam aí que a nossa vinheta mudou também, está tudo muito mais profissional. O tema de hoje é a reforma tributária, afinal de contas, a gente precisa passar essas informações e, claro, esclarecer a você que é o nosso seguidor aqui no Valor Entrevista. Doutor, seja bem-vindo, faça as boas-vindas. Ok, obrigado, Alan, eu que agradeço mais uma vez o teu convite. E a gente está aqui então para conversar um pouco sobre esse assunto que hoje pautou aí as redações e dominou o noticiário. E está na mesa de discussões das empresas e tudo mais, né? Inclusive o governador está em Brasília, justamente tratando sobre esse tema. E é um assunto que realmente tem que ter relevância, porque ele, digamos assim, atinge todo mundo, né? Uhum. Não só as empresas, mas como as pessoas físicas de modo geral e a própria sociedade como um todo, né? Exato. Mas antes da gente entrar nesse tema, vamos apresentar novamente. O doutor já esteve aqui com a gente, já é muito conhecido da nossa cidade, mas para quem está chegando agora e não conhece quem é o Renato, se apresente. Sim, meu nome é Renato Luiz Nicoletti, sou natural aqui dessa cidade mesmo e advogo aqui já desde 1997, vão completar agora em setembro 26 anos, e tenho formação em administração de empresas, direito, especialização em direito empresarial e também em direito tributário, né? E atuamos aí na advocacia da cidade já então desde 1997. Estamos estabelecidos aí no edifício Atitude, sala 108, primeiro andar, e já tivemos participação também na própria entidade, na OAB, como presidente da OAB, né? Fui presidente por 2 mandatos, entre 2003 e 2009. E também partido político, já dirigimos partido político, já... O senhor gosta de estar envolvido com a comunidade? É uma situação que, no fim, a própria atividade e a tua personalidade te levam a isso. Claro. Né? E gosta de participar... Tem um lado do voluntário, tem um lado de participar, né? Então, a parte política a gente participou diretamente como presidente, porque de tanto ouvir dizer que as pessoas boas não se envolvem, as pessoas de má índole acabam dominando, a gente também se envolveu. Foi uma experiência muito gratificante, porque conseguimos entender como é que funciona isso, esse meandro, né? Mas nunca houve assim um interesse pessoal de seguir uma carreira política, muito pelo contrário, né? Apesar de eu achar interessante como um serviço à população, mas pessoalmente nunca me provocou qualquer tipo de sentimento de querer, né? Apesar de ter sido convidado já, mas acabei não entrando nessa... É só uma paixão, né, doutor? Participar de um debate, de conversas, né? Reunir-se com um grupo que tem objetivos também e até ideais de sempre poder buscar uma melhora para a sociedade, então a gente acaba naturalmente se envolvendo com isso, né? Te envolveu também com o esporte, doutor? Futebol? Não, eu jogava uma bolinha, né? Mas eu participei muitos anos, fui muito tempo, durante aí, sei lá, 15 anos, o tempo que durou a Taça Lance, eu era responsável pela parte disciplinar ali. Sim. Então eu tinha essa incumbência aí de refrear e punir os maus jogadores, né? Tivemos bastante situações interessantes, mas como eu falo, a gente acaba se envolvendo com tudo. O teu time vai ser campeão esse ano, né? Se tudo andar como está andando, né? Falta o quê? Mais 10 pontos? Já Não, eu acho que
ele precisaria de umas 8 vitórias aí, né? Uns 24 pontos, 25 pontos, para atingir um limite que é... Tudo isso ainda? São 75 pontos, se fala nesse número. O Botafogo está com 51. Então, você sabe que em 95 eu me emocionei muito com o título do Botafogo, o Túlio, me lembro muito daquele momento, merecia, né? Mas, pô, passou tempo para voltar a ganhar, hein? Passa tempo. Você botou investimento ali, cara? Eu sempre digo, Botafoguense não escolhe, ele é escolhido para ser Botafoguense. Né? Isso já dizia a crônica lá, né, do Armando Nogueira. Né? Você é escolhido ser Botafoguense, não. Escolhe. Faz parte, né? E foi mais ou menos o que aconteceu comigo também. Pessoal, a gente está conversando com o Renato Nicoletti, ele é advogado aqui na cidade de Gaspar. E a gente vai agora entrar no nosso tema específico, que é a reforma tributária. Para quem está assistindo a gente agora, doutor, vamos começar de uma forma bem didática. O que é a reforma? Bom, como o próprio nome diz, a reforma tributária é uma mudança da estrutura, né, não total, mas parcial hoje, da forma como se tributa, né, as atividades industriais, as pessoas, as rendas, os bens e os serviços, né? Então, o objetivo dela, entre outras situações, em tese, seria reduzir a carga tributária, né? E principalmente simplificar, né, todo o processo de escrituração, de arrecadação e de fiscalização, né, dos tributos, né? Porque a gente fala muito em tributo, contribuição, contribuinte, mas na verdade o que se paga são impostos. Sim. E pelo nome da palavra imposto já diz, é uma coisa que lhe é imposta. Então, né? Ninguém paga por livre e espontânea vontade. Eu quero, né, pagar esse imposto. Não é uma contribuição. É uma imposição. A lei, né, se usa o termo genérico, o contribuinte. Ninguém contribui. Você contribui por uma causa social, exato. Né? Contribui às vezes na igreja, você contribui por uma pessoa que tem uma necessidade. Isso é uma contribuição. Sim. É um ato deliberado voluntário. Agora, imposto é uma coisa que realmente se impõe. Obviamente, como a gente vive numa sociedade civilmente organizada, você tem que dar a sua contribuição ou pagar o seu imposto para que a estrutura do Estado lhe dê retorno em algo que lhe beneficie, né? Exatamente. Para que não vire uma anarquia, cada um faz como quer, cada um cobra como quer, e a ideia de Estado é essa, né? Uhum. O Estado lhe devolver em benefício para o cidadão que lhe pagou. Pavimentação, saneamento, saúde, enfim. Educação. Isso é muito delicado no Brasil, né? É um manicômio. O Brasil, infelizmente, ao longo da história, principalmente na história recente, que eu digo 40, 50 anos para cá, a estrutura do Estado, seja a nível federal, estadual e municipal, ela se tornou muito agigantada. Então, boa parte daquilo que se recolhe em tributos fica na própria... Chega mais para cá um pouquinho. Fica no próprio custeio dessa estrutura, né? Fica na manutenção dessa estrutura. Sim. Então você tem uma classe hoje que digamos assim, de certa forma privilegiada, né? Porque ela tem uma renda salarial muito superior à média do setor privado, né? Não estou falando aqui de setores específicos, mas numa média ela é muito superior, né? Se calcula que em média o mesmo trabalho que você faz na iniciativa privada e no serviço público, né? A renda do serviço público é 2 vezes, o dobro da iniciativa privada, né? Então, esse é o grande problema hoje no Brasil, né? Essa estrutura de Estado... Manter tudo isso. Então, acaba sobrando muito pouco para reverter o cidadão em obras, né? De infraestrutura, na saúde, em educação e segurança pública, né? Essa questão do nome, reforma, ela tem que ser feita constantemente a cada 10, 15, 20 anos? Tem que sempre estar sendo atenta para isso? Não, isso não existe uma norma que o país, o Estado, o município tenha que a cada X período de tempo, a cada número de anos, fazer uma reforma, né? Isso decorre, às vezes,
de uma evolução da sociedade e de um anseio de se melhorar algo que possa ser melhorado. Exato. Né? Então, a reforma tributária no Brasil já é algo que se ouve falar desde a reabertura da democracia, desde os anos 80, início dos anos 90. Sempre se falou, né? Tem que reformar, que tem que simplificar, que tem que melhorar a parte da cobrança, a escrituração das empresas. Sim. O Brasil é o país que mais perde tempo na administração tributária, né? Ou seja, em apurar os impostos, em recolher os impostos, Sim. em escriturar isso, trabalho de contador, de análise. Então, a ideia da reforma é também facilitar essa burocracia. Sim, e para quem está assistindo a gente aqui no Valor Entrevista, o doutor Renato ele está deixando um ponto bem importante, que é o seguinte: essa demora, que a gente fala da burocracia, acaba impactando, de certa maneira, no transporte, no saneamento, na saúde, na pavimentação. Por isso a importância de você ter uma agilidade na questão da reforma tributária para facilitar que o país continue andando. Sim. Então tem a questão do impacto. Qual é esse impacto? Bom, a reforma, a votação da reforma tributária, ela passou agora na Câmara, né? Porque foi aprovada em 2 votações e ela precisa ser feita através de uma reforma constitucional. Sim. Né? Então tem que ter uma votação qualificada na Câmara, não é por maioria simples. Então, o nosso sistema tributário, atualmente vigente, ele é basicamente formatado na Constituição Federal. Sim. Lá diz quem pode cobrar o IPI, quem pode cobrar o ICMS, quem pode cobrar o ISS, né? Sim. União, Estado e Município. Então, para que haja essa reforma, há necessidade de se mudar a Constituição Federal. Entendi. Então, ela passou agora na Câmara, no que concerne a Câmara decidir. Infelizmente, ela foi modificada. Ela foi muito modificada e ela não teve um debate necessário para que ela fosse amadurecida, fosse melhorada. Entendi. Ela passou meio a rodo, né? Meio goela abaixo. Goela abaixo, né? E tanto que se comentava que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, tinha um compromisso em Miami, no recesso do Congresso, e ele queria aprovar de qualquer jeito porque ele não queria perder o compromisso, né, de férias. Agora, então, ele se encontra no Senado Federal. Sim. Né? E no Senado, então, pelo menos está havendo um espaço maior para que todos aqueles que vão ser impactados, o setor industrial, o setor de serviços, possam se manifestar. Os governadores, os prefeitos possam debater, porque isso vai impactar, depois adiante eu vou comentar sobre isso, diretamente nessa questão do caixa da União, dos estados e principalmente dos municípios. Dos municípios. Então, o primeiro impacto que eu vejo nela, que vai advir, né, cumpre dizer também que ela não vai, aprovando esse ano, não quer dizer que ela entre em vigor já o ano que vem. Exatamente. Ela vai ter um tempo para que haja, digamos assim, a reforma agora ela foi aprovada. Adequação. Né? Ela foi aprovada no seguinte sentido: vamos extinguir alguns impostos e criar outros. Sim. Simplificados. Tá? Como isso vai se dar, vai depender depois de leis complementares. São leis que vão, digamos assim, dar o caminho de como isso vai acontecer. Né? Porque você imagina, o Brasil, um país continental como esse, existem assim, várias peculiaridades entre os estados, entre os municípios, às vezes de isenções fiscais, né? O estado de Santa Catarina, o setor de confecção de Santa Catarina tem um incentivo fiscal. Sim. Como é que vai ficar esse incentivo fiscal? É o caso, por exemplo, da Zona Franca de Manaus, que também tem que ser discutido, debatido essas questões, porque lá a gente sabe que a Zona Franca recebe muito incentivo do governo. Exatamente. Então, então vai ter esse tempo de implantação. E como eu estava falando, o Senado está fazendo agora, então, abrindo as audiências públicas para que as partes que serão diretamente atingidas façam as suas ponderações. É provável que isso, né, esse texto vai ser modificado, teria que voltar para a Câmara para votar um novo texto. Então, esse é o processo legislativo que a gente fala, né? Mas, assim, o aspecto econômico é que ela pretende, a grosso modo, retirar do setor produtivo. O objetivo dela
assim, simplificadamente falando, é desonerar o setor industrial, né? Facilitar e desburocratizar no setor industrial, mas vai precisar de uma compensação, porque se ela se desonera, se ela abre mão de receita, ela vai ter que cobrar, por exemplo, em outro setor, que seria o setor de serviços. Então esse hoje é o grande impacto que se discute, né? Então, até como eu comentei contigo antes, eu acompanho um pouco o Ricardo Amorim, aí, o ícone da economia aí, nacional, e ele faz essa crítica bem contundente nessa transferência de responsabilidade, né, do setor, que seria o setor produtivo da indústria, para o setor de serviços. Né? Ele calcula que haverá uma desoneração de 500 bilhões dentro do setor industrial e que a União, os estados e os municípios vão ter que ter alguma outra forma, alguma outra fonte de buscar isso. Né? Então ele entende que isso vai ser transferido para o setor de serviços, o que pode certamente gerar um aumento, vai gerar um aumento da carga tributária na área de serviços. Né? Quem são os serviços? Serviços médicos, serviços advocatícios, dentista, prestadores de serviços em geral, né? Assim, para a gente não ficar querendo aqui esmiuçar muito e ficar muito tempo falando. Então vai haver uma transferência de carga tributária da área produtiva da indústria para a área de prestação de serviços. Pô, mas na ordem média de 500 bilhões é grana. Então, assim, veja só. Esse seria um impacto econômico. Eu vou ser muito sincero para ti, eu não acredito que vai haver redução de carga tributária. Né? Não imagino que haverá assim, vamos daqui a 10 anos estar pagando menos impostos. Eu, pessoalmente, não acredito nisso. Eu acredito que possa haver uma simplificação nesse processo que eu falei para ti antes, de administração dos impostos, da prestação de serviços ou da burocracia interna nas empresas junto à Receita Federal, havendo mais transparência. Né? A questão, eu tenho um outro problema que eu vejo, e que assim eu acho que é o mais preocupante, que talvez os prefeitos e os governadores devessem estar mais atentos a isso, que essa reforma, ela vai, digamos assim, canalizar ou vai concentrar mais renda na União novamente. Né? Um país do tamanho do Brasil, eu entendo que a reforma devesse ser o contrário. Né? Descentralizar os recursos em Brasília e trazer mais recursos para os estados e principalmente para nós aqui, para o município. Porque o que acontece? Eu lembrei da frase, mais Brasil, menos Brasília. É isso aí, mais Brasil, menos Brasília. Mas da forma como ela está hoje, né? Vai concentrar aqui o governo e a base vai ficar esperando. Isso. Por exemplo, ela prevê a extinção do ICMS, que é um imposto estadual, e do ISS, que é um imposto municipal. Ela prevê que eles também fiquem englobados num imposto único e que vá para Brasília e depois retorne aos municípios. Ou seja, os estados, hoje eles administram o ICMS da forma como eles melhor provém. Mas hoje já não funciona dessa maneira. A gente sabe que o que vai para lá volta uma parcela minúscula. Mas aí que eu te falo, o aspecto político e até a questão do pacto federativo, né, que muito se fala, que nada mais é da divisão do bolo orçamentário entre a União, os estados e o município, né? Que sempre se diz, olha, vamos menos Brasília, como você falou, e mais Brasil. Para que, quanto mais a gente aqui no município tiver os recursos nossos arrecadados aqui e administrados aqui, muito melhor é a nossa fiscalização. Produção, emprego, renda, prosperidade. E você imagina se, por exemplo, o Gaspar, com essa pujança econômica que tem hoje, pudesse, digamos assim, dizer, olha, você vai reduzir seu repasse à União em 20% dos seus tributos. Meu Deus. Né? E vai ficar aqui. Ou o ICMS que o Estado te devolve, ele vai aumentar em 10%, 10 pontos percentuais, que fosse 10%. Você imagina quanto que isso teria de renda aqui. Mas, então, é esse aspecto político federativo que eu acho que é também preocupante, que é a concentração maior disso em Brasília. Né? Ou seja, eu vejo aí um viés muito perigoso, porque
Hoje os prefeitos já vão praticamente lá de Pires na mão buscar recursos para suas obras. Já virou meio que cultural. Então, imagina se o ISS, que hoje é tudo do município, né? Todo ISS que é arrecadado em Gaspar, né? Qualquer nota de prestação de serviço que se emite aqui, ele, por lei, por preceito constitucional, é do município. Mas aqui, com essa reforma entrando em vigor, isso vai ser concentrado na União e a União vai devolver para Gaspar. Quer dizer, mais uma vez a gente vai ficar... Corremos um risco. Isso é uma coisa que tem que ser muito debatida. E agora, isso está no Senado, e o que falta fazer? É a Confederação dos Municípios, são os prefeitos, e bater de frente para ver como é que isso vai se dar. Né? Esse é um ponto que eu acho assim, de primordial importância, porque novamente se concentra em Brasília. Aí ela prevê a criação de um conselhão, um conselho federativo. Esse conselho federativo será formado por um representante de cada estado, que seriam os secretários de Fazenda, né? E um representante de cada estado, mais um representante dos municípios. Entendi. Ou seja, então os estados são 26, você vai ter 26 representantes do estado, e mais 26 representantes de 5 mil e craqueirada de municípios. Exato. Entendeu? Então, esse conselho é para, digamos assim, deliberar sobre compensações, sobre isenções, sobre transferências, né? Não está ainda muito claro isso, o que vai acontecer. Sem contar o lobby. Aí eu fico me perguntando, né? Aí entra a questão política, né? A questão política, ideológica. Então, o Estado de Santa Catarina, independente de quem estiver no poder, né? Se não for alinhado vai receber? Com quem está no poder, né? O município, se não for alinhado com quem está no poder. Nós temos hoje 1/3 dos senadores. Hoje representa a região Nordeste, tem no Senado. Né? São 27 senadores, são 9 estados. Então, veja a força que isso tem. Né? Como é que vai se medir isso? Né? A região Sul são 3 governadores, são 3 representantes. A região Sudeste são 4, quer dizer, a região Nordeste tem 9, que são 9 estados. Então, essas coisas é que têm que ser bem esclarecidas e debatidas, e principalmente aí que eu lembro, né, que os prefeitos, os governadores têm que fazer um trabalho muito importante em cima disso para poder reivindicar e resguardar o retorno, que hoje a gente já sabe que não é na mesma proporção, né? Exatamente. Hoje o que o Estado de Santa Catarina recebe de volta, né, do que é arrecadado, é muito menor do que aquilo que ele manda, né? Doutor, vamos para o segundo bloco? Vamos. Para você que está aí do outro lado, a gente ainda tem muito assunto interessante aqui a respeito da reforma tributária, que está aí tramitando. A gente saiu da Câmara dos Deputados, estive lá em maio, passei uma semana lá, que lá é uma loucura, mas é uma loucura que outro mundo, né? Eles adoram, né? Agora a reforma está no Senado e a gente está aqui para trazer informações importantes do impacto da reforma tributária para você que está nos assistindo aqui. Fique agora com o comercial do nosso patrocinador, já voltamos. Tá gostando do nosso vídeo? Eu quero também, além desse vídeo maravilhoso, te apresentar a Depil Gaspar. É a nossa parceira aqui no Valor Entrevista. Depilação a cera e a laser, micropigmentação de sobrancelha, manicure e pedicure e, claro, aquele atendimento super especial. Clica no link e agende o seu horário. Voltando aqui no estúdio do Valor Entrevista para o nosso segundo bloco desse papo aqui muito bacana e informativo para você que assiste o nosso canal. A gente está falando sobre a reforma tributária. Ao meu lado, o Dr. Renato Nicoletti, ele que é advogado aqui na cidade de Gaspar. Já são 27 anos de advocacia. 26 anos de história com o direito, que, aliás, é uma belíssima profissão, né? Sim. Gosta, né? Gosto. A gente está falando sobre a reforma tributária. Agora eu quero te perguntar a respeito dos objetivos, cara, dessa reforma. Como eu comentei antes, qualquer reforma que se faça num país como o nosso, né, e também nos demais, ela sempre vai nascer de uma necessidade, né, que às vezes fica lá latente,
com o passar do tempo, a evolução da própria sociedade acaba meio que florescendo e tendo que fazer, né? Isso aconteceu em 2017 com a reforma trabalhista, né? Sim. Que também foi de grande impacto nas relações de trabalho, e agora está sendo então com essa reforma tributária. Objetivamente, o que se busca com ela é a simplificação, né? Reduzir o número de impostos que hoje são cobrados, né? Ou que possuem a mesma base de cobrança, né? Porque, por exemplo, o IPI é Imposto sobre Produtos Industrializados, né? Isso, no mundo, não se conhece outro país que tributa a produção industrial. Entendeu? Então, você está tributando quem está produzindo. Pois é. Certo? Então, a ideia é simplificar, reduzir impostos, né? Tornar o sistema tributário mais transparente, né? Mais transparente no sentido de facilitar de eu, como empresário, como pessoa física, saber quanto que eu estou pagando e a forma de pagamento ser mais simplificada, né? Não ser tão burocrática, né? E com isso tudo trazer um estímulo à economia, né? A ideia de simplificação e até aqui também, como eu disse já, a ideia de reduzir um pouco a carga é também ser um estímulo à produção, ser um estímulo à economia, né? Com isso tudo atraindo mais investimentos e estimular a criação de novas empresas e oportunidades de trabalho. Basicamente são essas as premissas, né? A ideia de reforma é sempre reformar para melhor, né? Sim. Aí vem aquela pergunta para quem está assistindo a gente agora. Ano que vem é um ano eleitoral, né? Qual a importância do político nessa reforma? Porque eles têm hoje o país na mão, por conta do trabalho que eles fazem. A importância é total, né? Porque hoje, como eu já comentei, ela passou na Câmara a meio a goela abaixo, né? Foi assim, a galope, né? Não houve debate, na verdade. Muitos deputados da oposição publicamente falam que eles tiveram meia hora para analisar isso, quer dizer, uma reforma, uma mudança de tamanha importância para o país. Exato. Né? Não houve debate na Câmara Federal. Agora ela está no Senado. Então, a importância do político, no caso hoje os senadores, ela é primordial, ela é de fundamental importância no sentido, primeiro, de entender do que se trata isso, né? E segundo, poder prever, analisar, projetar quais são os impactos que isso vai ter na nossa vida daqui a 4, 5 anos, né? Sim. Que é o prazo que começa então a implementar realmente na prática. Então é algo assim de extrema importância essa situação. E aí o político que eu digo são os senadores também, como eu falei antes, os prefeitos e governadores que têm que ficar muito atentos a isso. Exato. Né? Já tem pontos aprovados? Já tem pontos aprovados? Na Câmara ela foi aprovada já, né? Na Câmara ela já passou e no Senado agora então está em discussão, né? Então ela pretende acabar com alguns impostos federais, que seriam 3, né? O PIS, a COFINS e o IPI, que é o Imposto sobre Produção Industrial, e o ICMS e o ISS. Né? Não é que ela vai deixar de cobrar sobre essas bases tributárias, ela vai modificar a forma de cobrança, né? E a nomenclatura desses impostos, né? Então, no lugar da PIS, COFINS e do IPI, vai passar a existir a CBS, que é contribuição, né? E no lugar do ICMS e do ISS vai então entrar o IBS, né? Que é o Imposto sobre Bens e Serviços, né? Muda a nomenclatura. Muda a nomenclatura e muda a forma de administrar, né? Então, a contribuição sobre bens e serviços substitui o IPI, o PIS e o COFINS, vai ficar sobre a administração da União. E o ICMS e o ISS, que é ICMS estadual e ISS municipal, vai passar a ser chamado Imposto sobre Bens e Serviços. Qual é a grande diferença nesse segundo imposto, nesse IBS? É que ele vai ser administrado também pela União daqui para frente. Sim. Aquilo que eu falei no começo. O ICMS hoje é exclusiva competência do Estado. Sim. Administrar, criar alíquotas,
propor isenções, propor incentivos, né? Definir a lei, hoje, constitucionalmente falando, é competência exclusiva do Estado. Sim. O ISS também, por preceito constitucional, é competência exclusiva do município. Ele criar as alíquotas, estabelecer quais são as bases de tributação. A partir da reforma, então, a União também vai dar pitaco nessa situação. Por isso que eu falo, por isso que foi dito no começo. Ela vai tornar a arrecadação tributária mais Brasília, como você falou, e menos Brasília. Uma pena, né? Porque hoje o que é do Estado, o Estado administra, o que é do município, o município administra. Com a implantação do IBS, vai haver uma participação também da União. A gente tem uma situação no Brasil que a gente até comentou, que são os prefeitos com o pires na mão. Pelo que me parece, pela reforma tributária neste momento, além dos prefeitos, agora o governador também vai ficar com o pires na mão. É mais ou menos isso? Pode, vai acontecer, porque o governo federal também vai participar do ICMS também, vai ter uma fatia lá, então hoje não tem, né? Então, esses aqui são os aspectos que devem ser muito bem debatidos, principalmente pelos deputados federais e senadores, que são os deputados federais representam a população do Estado e os senadores representam a pessoa jurídica do Estado. É isso que tem que ser muito bem debatido. Observado. Ou seja, a cena dos próximos capítulos, né? Isso até ser implementado e até a gente sentir algo no dia a dia das empresas, das pessoas, isso vai, digamos assim, levar um bom tempo e vai demandar um debate muito grande. Né? Porque a hora que começarem a definir alíquotas e entrarem nas miudezas de cada tributo, de participação de cada ente federado, nós vamos ter realmente aí debates muito acalorados, né? Então vai ser. Você imagina o jogo de interesse que deverá de existir, em razão de que, né, os estados com maior participação tributária vão querer também. Cadeira cativa, né? Na mesa. E é certo, né? Cada um tem que defender aquilo que de onde ele veio, né? De quem elegeu e tudo mais, né? Então é por essa linha que eu vejo essa situação ali, né? Renato, assim, só para terminar, é claro que ela prevê também, assim, para certos setores e determinados produtos, uma melhoria. A alíquota zero, né? Não cobrança de impostos, né? Principalmente a área de saúde e tudo mais, né? Mas assim, eu não vou entrar nesse detalhe, porque senão a gente vai ter que fazer uma explanação, assim, uma aula de direito tributário para poder, digamos assim, dar uma ideia de como é que vai funcionar, né? Mas ela que vai existir, isso também vai, né? Isso, ela tem um viés social também no sentido de ajudar as pessoas de maior necessidade. E também haverá uma seletividade, né? Uma cobrança maior de tributos em cima daqueles produtos que são considerados nocivos à saúde ou atividades que possam agredir o meio ambiente. Então haverá uma tributação maior em cima disso, né? O que vai ser, como vai ser, isso a lei vai definir. Mas a gente já pode ter uma ideia de como acontece hoje com bebidas alcoólicas e como o próprio cigarro, né? Já tem tributação alta em razão dessas situações aí, né? Exatamente. Renato, e o estado de Santa Catarina, cara? O que a gente pode esperar para o estado? Hoje a gente tem um governador lá discutindo sobre isso também. Como é que tu avalia aí o trabalho até agora do nosso governador? Bom, eu acho que o governador está... vamos falar primeiro da questão tributária, né? Ele tem que ficar atento, porque, como eu já falei várias vezes aqui, se eu fosse prefeito ou governador, eu estaria em Brasília quase toda semana, lá no Senado, brigando por aquilo que me é de direito que eu já tenho hoje, né? Porque eu não posso conceber que venha uma reforma tributária e que venha reduzir a fatia do Estado e que venha reduzir a fatia do município que ele já tem hoje. Porque isso, para mim, não é para melhorar. Isso, para mim, é para piorar. Porque, como falamos, vai realmente, novamente, concentrar mais em Brasília.
Né? Então eu acho que em que pese isso não venha, digamos assim, talvez atingir o mandato atual dos que estão no comando, né? Ainda que se reeleitos sejam, né? Mas como nós temos hoje ele lá governador, ele tem a obrigação não só moral, mas principalmente legal, de ir lá e brigar por aquilo que é de interesse do Estado de Santa Catarina. Sim. Ainda que esse impacto, essa modificação ou a redução de repasses aconteça daqui a 3, 4 mandatos do governador, né? Porque o Estado em si é que vai acabar sofrendo isso, né? Então, dessa forma que eu vejo, né, como é que o que se espera, o que eu acho que tem que ser a atitude de um líder, de um governador de estado, de um prefeito hoje do município, né? Pessoal, a gente conversou com o Dr. Renato Nicolete, ele é aqui da cidade de Gaspar, advogado. Gostou do papo? Gostei, eu só queria colocar aqui que talvez passou batido, eu até me disse que nós não entraríamos muito no detalhamento, mas eu acho que algumas coisas, assim, não falando agora de indústria, mas falando de pessoas físicas, sim, né? Eu, você e todos que nos assistem aqui, alguns impactos que vão haver diretamente na nossa vida. Por exemplo, todos nós que temos um imóvel pagamos IPTU, né? Atualmente, a lei autoriza que o prefeito todo ano reajuste o IPTU por decreto quando meramente há a reposição da inflação. Sim. Né? Meramente correção monetária. Se ele quer elevar o valor do tributo a ser cobrado, a alíquota, ou aumentar a planta genérica de valores, que é o chamado valor venal, para cobrar mais impostos, hoje, pela lei, é obrigado a ter uma lei, um projeto de lei que vá à Câmara de Vereadores e os vereadores aprovem. Tá. Para aumentar o tributo, digamos assim, além da inflação, né? Por essa reforma tributária, já foi aprovado que o prefeito poderá aumentar os tributos municipais, no caso do IPTU, por mero decreto. Não precisará mais da chancela do Poder Legislativo, no caso a Câmara de Vereadores, para reajustar, por exemplo, a planta genérica de valores. Ou seja, não vai a debate. Não vai a debate. Ele vai precisar justificar, claro, porque todo ato de aumento de impostos, ele cabe uma discussão judicial. Sim. Né? O contribuinte pode discutir. Então, ele, pondo essa discussão no judiciário, ele vai ter que justificar por que aumentou. Agora, claramente, há um poder maior do administrador municipal, do prefeito, sobre esse tributo. Sim. Porque ele não vai mais depender da opinião da Câmara dos Vereadores. Exatamente. Né? Uma outra situação que talvez a gente tenha que começar a pensar e lembrar também é a questão do ITCMD, né? Que é cobrado conhecida notadamente nos inventários, né? Na sucessão patrimonial e nas doações, né? As alíquotas hoje que se pagam no inventário não são baixas, né? Ela tem uma escala que varia de 1% a 7%, dependendo do patrimônio, vai incidindo nas faixas, né? Até a alíquota máxima de 7%. A gente já sabe que esse governo que hoje está aí, ele pretende, digamos assim, dificultar a transmissão hereditária, dificultar a sucessão hereditária no sentido de cada vez mais cobrar tributos em cima desse ato. Porque ideologicamente ele entende que o patrimônio foi construído pelo pai, pela mãe, e você como filho que não construiu nada, seria injusto você receber tudo aquilo e não distribuir, entre aspas, através do pagamento de impostos para o Estado. E usar isso como uma forma de política social, né? Não vou entrar nessa discussão porque isso é algo que foge aí ao momento e vai longe, mas haverá um aumento da tributação nos impostos, chamado imposto de herança, né? Que é o ITCMD, e que, digamos assim, se hoje é caro você fazer um inventário, né, já tem um custo alto, certamente daqui a uns anos será um pouco mais caro.
Ou seja, o leão está solto mesmo. Né? O leão está solto e não está domado. Né? Esse que é o grande problema. Né? Ainda se está solto e tem alguém que o dome, que possa ele controlar, tudo bem. Né? Mas eu vejo que... Tem saída do Brasil? Pergunta boa, né? Fazer uma piadinha aqui, né? Porque... É como uma vez a gente estava em Governador Celso Ramos e um corretor de imóveis fazendo propaganda dos imóveis lá, diz, olha, Governador Celso Ramos é uma cidade excepcional, você tem 3 saídas, você tem a saída pelo mar, saída pelo ar e saída pela terra. Então, o Brasil tem saída, isso sempre vai ter, né? Porque se a gente não acreditar nisso, né? O que a gente tem é que cobrar, né? Cobrar dos nossos políticos e acreditar que talvez não a nossa geração, mas os que vêm a nos suceder possam estar numa situação melhor que a nossa, né? Mas enfim, vamos aguardar aí o que vamos ser otimistas. Vamos ser otimistas, né? É isso que nos resta fazer e cobrar dos nossos políticos. Pessoal, a gente conversou com o doutor Renato aqui da cidade de Gaspar. Doutor, fica à vontade, manda um abraço aos amigos, aos clientes, à família. Dá um abraço. Eu quero primeiramente agradecer pelo convite, né? E agradecer aí as pessoas que nos assistirem, que prestigiarem esse nosso bate-papo. E, enfim, agradecer pelo dom da vida e de a gente poder participar de alguma coisa, de uma certa forma, na vida da nossa cidade, da nossa sociedade, né? Sempre procurando melhorar um pouquinho o dia a dia de cada um, né? Eu acho que é para isso que a gente está aqui. Exato, né? Para contribuir. Se não for para contribuir e não viver em harmonia dentro de um grupo, eu acho que é uma passagem inócua, é uma passagem... sem sentido. Não tem sentido algum. Né? Um abraço aí para minha família, minha esposa Aline, e meus filhos João Henrique, a Sofia e a Maria Luísa. Sensacional. Pessoal, tivemos o privilégio de receber o Dr. Renato Nicoletti aqui no estúdio mais uma vez. Como vocês perceberam, um papo que é sempre uma aula e é sempre muito agradável. Sucesso, tá? Ok, eu te agradeço. Se tiverem aí alguma dúvida, alguma coisa, nos comenta aqui. Comenta, nos procurem aí nas redes sociais e daquilo que a gente puder auxiliar, a gente vai auxiliar. Obrigadão. Valeu, para você um abraço. que está aí do outro lado, um beijo no coração. Obrigado. Voltamos na semana que vem. Tchau. Tchau.